Tudo sobre aviões de combate, os aviões invisíveis. Armas invisíveis são o ponto-chave do desenvolvimento de equipamento militar do século XX. Aeronaves invisíveis demonstraram sua habilidade em atacar sem serem detectadas e, assim, alteraram a forma de luta nos futuros conflitos. A ideia da redução da vulnerabilidade na guerra nos persegue há muitos séculos. Contudo, apenas bem recentemente, a tecnologia tornou possível a construção de aeronaves invisíveis aos radares. O radar funciona transmitindo um feixe de energia eletromagnética. Quando um avião convencional penetra nesse feixe, ele reflete alguma daquela energia de volta para o transmissor. Quanto mais reflexivo for o alvo, maior a proporção de energia refletida e maior a distância a qual ele pode ser detectado. Desde o seu bem-sucedido uso inicial, no começo da Segunda Guerra Mundial, o radar tem fornecido aviso antecipado de ataques aéreos. Mas ele também pode ser usado para dirigir artilharia antiaérea e mísseis. Durante a Guerra do Vietnã, centenas de aviões americanos foram derrubados por mísseis ou armas dirigidas por radar. Produzir uma aeronave invisível a radares sempre foi o sonho de todos os projetistas. Um avião assim poderia atacar de noite em completa surpresa. Por muitos anos, isso foi apenas um sonho. Hoje, o sonho se tornou realidade. Aeronaves como o F-117 Nighthawk, P-2 Spirit e IF-22 são uma nova geração de aviões de guerra. O primeiro avião a entrar em serviço que tinha características furtivas incorporadas foi o surpreendente Lockheed SR-71 Blackbird, um avião espião. Construído para a CIA nos anos 60, o Blackbird era, em primeiro lugar, uma máquina veloz. A característica furtiva era secundária. A mais importante característica para a detecção de um avião por radar é a sua seção cruzada de radar RCS, Radar Cross Section. Um formato bem cuidado é fundamental na determinação do RCS de uma aeronave. Evitar ângulos na construção, particularmente os ângulos retos, reduz a reflexão ao radar. Linhas fluídas, com a fuselagem se misturando com as asas e os motores enterrados bem dentro da estrutura, ajudam a reduzir o RCS. A defesa básica do Blackbird não estava na sua invisibilidade, mas no seu incrível desempenho, uma velocidade máxima de 3.500 km/h e uma altitude de operação de 25.000 metros. Por mais de 25 anos, isso permitiu ao avião voos de reconhecimento sobre os mais sensíveis alvos com uma quase absoluta impunidade.
Se bem que a silhueta do Blackbird não tivesse características totalmente furtivas, ajudou a refinar muitas das características do perfil dos aviões furtivos de hoje em dia. Além do formato, os materiais de absorção de radar, RAM, Radar Absorbent Material, são bastante importantes para a invisibilidade. Metais polidos ou pintados são bons refletores da energia de um radar. O RAM, ao contrário, absorve a energia como uma esponja, convertendo-a em calor ao invés de refleti-la. Uma camada superficial de resina ferromagnética absorve as ondas de alta frequência do radar. Um núcleo tipo colmeia absorve as ondas de baixa frequência. O primeiro avião invisível realmente operacional foi o F-117. Ele é composto de inúmeras facetas ou pequenas superfícies planas que refletem a energia recebida do radar para todas as direções. Isso não faz a aeronave ficar completamente invisível, já que alguma energia é refletida de volta para o transmissor do radar, só que de forma irregular. Tudo que as telas de defesa veem é um quase imperceptível sinal trêmulo de retorno que não dá a posição da aeronave e é muito fraco para ser registrado num radar guia de mísseis. Alvos maiores irão normalmente refletir mais energia, mas o formato é também importante. Um caminhão tem um RCS muito maior do que o de um Boeing 747 ou de um bombardeiro B-52, graças aos seus ângulos retos e painéis verticais usados na sua construção. Desenhos mais recentes de bombardeiros como o B-1B os tornaram mais furtivos, num processo que culminou com o surpreendente F-117, que possui um RCS igual ao de um pardal. O F-117 revolucionou a guerra aérea. Nem mesmo os mais bem protegidos alvos têm defesa contra uma aeronave que não pode ser detectada pelo radar. Desde que se tornou operacional em 1983, o avião se transformou na mais importante arma de ataque de precisão. Conhecido como Black Jet ou Stealth Fighter, o F-117 foi uma das estrelas nas missões efetuadas durante a tempestade do deserto. Ele destruiu alvos-chave em Bagdá e outros lugares sem ser detectado ou atacado pelas defesas do Iraque. O F-117 foi desenvolvido como projeto ultra-secreto durante os anos 70. O famoso time da Lockheed, que trabalhava nos projetos de desenvolvimento avançado, colocava a necessidade de ser invisível ou furtivo como a derradeira prioridade, comprometendo não só os princípios de aerodinâmica, mas também outras áreas importantes do desenho aeronáutico. O fato dessa tecnologia ter se tornado não apenas praticável, mas também ter funcionado extremamente bem, colocou o programa do F-117 na categoria dos Top Secret. E foi somente em 1988 que o público tomou conhecimento do Stealth através de fotografias. O F-117 usa 2 sensores infravermelhos em combate. Na frente do para-brisa está uma torreta denominada FLIR, Forward Looking Infrared, usada para localizar e identificar alvos. Localizado e identificado, o tal alvo é fixado e levado para o DLIR, Downward Looking Infrared, que é uma torreta montada sob o nariz do avião. Um apontador a laser acoplado ao DLIR dispara um raio no alvo, iluminando-o e orienta as bombas a laser do F-117 para o impacto. As bombas guiadas a laser são as principais armas do F-117. Ele carrega 2 tipos delas, cada uma pesando cerca de 900 quilos. São a GBU-27 com unidade de direção Paveway 3 e a GBU-10 com direção Paveway 2, mais antigas.
Ambas são carregadas internamente num trapézio que se desloca sobre trilhos pela calha deslizadora. Deixar as portinholas abertas aumenta a seção cruzada de radar, RCS, e assim as portas do compartimento se fecham assim que o armamento é lançado. Embora caras, as bombas guiadas por laser são também incrivelmente precisas. Durante a Guerra do Golfo, elas permitiram ao F-117 realizar ataques com surpreendente precisão. O bombardeiro de avançada tecnologia Northrop B-2 Spirit é o maior avião furtivo construído até hoje. Ele foi desenhado para voar em missões estratégicas de longo alcance. Projetado uma década após o F-117, o B-2 inclui muitas das características pioneiras de avião furtivo, combinadas agora com um formato liso, uma espécie de asa voadora de eficiência muito maior. O desenho de asa voadora também evita juntas angulosas, que são uma importante fonte de reflexão. Os Estados Unidos poderiam ter tido um bombardeiro furtivo em serviço desde os anos 50 se o XB-49 asa voadora tivesse sido um sucesso. Seu formato fino e suave significava que ele era bem difícil de ser detectado pelo radar, pelo menos quando estava de frente. As dificuldades técnicas mostraram que ele nunca poderia concorrer com os sólidos bombardeiros estratégicos de hoje. A Northrop teve que esperar outros quase 50 anos antes que o seu desenho de asa voadora fosse aceito. Por coincidência, o B-2 tem o mesmo comprimento de asas do seu antecessor, o XB-49. Construído com avançados materiais compostos cobertos com RAM. O formato em S das entradas da turbina esconde a frente das lâminas dos compressores dos motores, que de outra forma seriam bastante evidentes para a reflexão no radar. Os tubos de escape das turbinas estão montados acima das asas, logo após o limite da área central da fuselagem, para escondê-los dos detectores de calor instalados em terra. O B-2 é um armamento da Guerra Fria. Ele foi desenhado especificamente para penetrar através das defesas aéreas russas. Diferente dos mísseis estratégicos, ele é flexível bastante para poder atingir alvos móveis, tais como mísseis ICBM montados sobre trilhos. As qualidades do B-2 em enganar radares significa que ele não precisa fazer incursões em alta velocidade e baixa altitude para dentro e para fora do espaço aéreo inimigo, como os outros bombardeiros. Ao contrário, ele pode atacar ao seu belo prazer, com seus 2 tripulantes podendo usar dados em downlink fornecidos por satélites de reconhecimento para procurar e localizar alvos móveis. Para ajudar no ataque, o B-2 possui as mais avançadas medidas defensivas eletrônicas e a mais avançada tecnologia já experimentadas no avião militar. O asa voadora parece pequeno, mas seu grande volume interno indica que ele pode carregar armamentos pesados e combustível suficientes para missões de alcance intercontinental. Com reabastecimento aéreo, o avião pode atacar alvos em qualquer lugar do mundo. Elas podem variar
de bombas termonucleares de queda livre até mísseis Cruise de longo alcance. O míssil AGM-129 Advanced Cruise foi também projetado para dar pouco sinal aos radares e sensores infravermelhos. Outras armas modernas também incluem características furtivas. O B-2 normalmente leva 2 tripulantes, embora um terceiro membro também possa ser escalado. O piloto, comandante da missão, senta-se à esquerda e o operador de armamentos e navegador senta à direita. A falta de superfícies horizontais torna o avançado sistema de controle fly-by-wire um item obrigatório. O fim da Guerra Fria reduziu a necessidade de tão avançado bombardeiro e apenas 20 estão sendo construídos. Eles custam a bagatela de $2 bilhões cada um. O sucesso do F-117 na Guerra do Golfo significou que o B-2 logo poderá ser visto armado com munições guiadas com precisão e ataques convencionais. Até a metade dos anos 80, características furtivas eram desenhadas principalmente em aeronaves de ataque e bombardeiros. Isso mudou com o advento do programa da Força Aérea Americana intitulado Caça Tático Avançado. Sua missão é substituir o altamente bem-sucedido caça da McDonnell Douglas, o F-15 Eagle, no princípio do próximo século. Mas o novo caça deveria possuir vantagens fundamentais sobre qualquer outro caça em matéria de furtividade, rapidez e agilidade. Combinada com sofisticados sensores, a furtividade iria permitir que ele detectasse, encontrasse e eliminasse muitos dos seus alvos antes mesmo que eles tivessem noção da sua presença. Desenvolvido pela Northrop e pela McDonnell Douglas, o IF-23 foi um dos 2 candidatos. Ele voou pela primeira vez em agosto de 1990. A Northrop extraiu tudo o que pôde da sua experiência com o B-2 quando desenhou o IF-23. Ambos compartilham um formato sinuoso. Fora a pequena crista na parte dianteira, havia apenas 2 ângulos principais que eram repetidos em todas as superfícies. Esta característica ajuda a reduzir o RCS do IF-23 em todas as direções. As partes mais notáveis da aeronave são as 2 enormes caudas em V que combinam as funções da cauda convencional horizontal e estabilizador vertical. O IF-23 teve um desempenho soberbo, mas não venceu a competição. Em lugar do IF-23, o Lockheed Boeing IF-22 foi o escolhido em 1991 como caça de superioridade aérea da próxima geração para a Força Aérea Americana. A inigualável experiência da Lockheed em furtividade foi de uma tremenda importância na conquista do contrato. Embora na superfície ele seja mais convencional do que um IF-23, o IF-22 faz uso extensivo de características furtivas no seu desenho.
O F-22 foi desenhado para cruzar supersonicamente uma área de alto risco e encontrar uma aeronave oponente além do alcance visual, mas, se necessário, ser capaz de manobrar melhor do que ela num raio menor. Esse caça tático avançado deve receber um novo e muito mais potente tipo de motor de caça que vai lhe permitir voar supersonicamente sem o uso de pós-combustores. Essa característica foi demonstrada durante uma competição de caças táticos. O IF-23 excedeu Mach 1.43 sem pós-combustores. O IF-22 foi ainda mais rápido, chegando a uma velocidade de Mach 1.58. Diferente dos caças de hoje, o F-22 carrega todos os seus armamentos internamente. 2 pequenos compartimentos ao lado das entradas de ar das turbinas são para os mísseis Sidewinder de curto alcance, enquanto que o compartimento maior, na parte inferior da fuselagem, abriga 4 mísseis AMRAAM de alcance médio. Os motores estão equipados com bocais direcionadores de impulso de 2 dimensões. O F-22 é um caça revolucionário. Ele combina a agilidade de um F-16 Fighting Falcon com quase o mesmo nível de furtividade do F-117. Em termos de alcance operacional, aceleração transônica e capacidade de manobra, o IF-22 também excede qualquer caça europeu ou russo da mesma categoria. A primeira unidade do F-22 está prevista para voar no final deste século e vai entrar em serviço na Força Aérea Americana alguns anos depois. Eles poderão contar, então, com um caça sem rivais. Durante a tempestade do deserto, a coalizão deslocou centenas de aeronaves de assalto para atacar alvos especiais. Elas tinham que voar baixo e rápido para evitar as defesas antiaéreas. A maior parte da atenção dos pilotos estava nas defesas iraquianas e não na missão, uma vez que tinham que olhar para os mísseis ou para a artilharia antiaérea. Os aviões eram normalmente escoltados por um mesmo número de aeronaves de eliminação de defesas, bem como por caças embaralhadores de sinais de radar e uma grande força de aviões-tanque. O caça furtivo poderia atacar com maior precisão e menor risco. Aviões furtivos não precisam voar baixo para evitar o radar. Eles têm mais tempo para detectar seus alvos e realizar seus ataques. Uma missão com um avião furtivo pode levar dias de planejamento e preparação. As tripulações verão fotos de seus alvos, fornecidas por satélites de reconhecimento, mostrando com exatidão os pontos para bombas a laser. Uma bomba no lugar certo vale por 100 perdidas e, assim, os estrategistas tentam realizar ataques cirúrgicos. Eles tentam determinar a melhor abordagem para um ataque.
Embora o F-117 seja o único avião que possa se dar ao luxo de ficar passeando em volta do alvo e em segurança, seus pilotos ainda vão planejar seus ataques no sentido de evitar encontros com mísseis e com bases de caças. Plano de batalha delimitado, os técnicos de armamentos fazem algumas alterações de última hora durante o carregamento de armas. Dados de último minuto fornecidos pela inteligência podem significar mudança de armamentos. Finalmente, nas horas que antecedem a decolagem, os armamentos vão ser carregados e fixados. No caça furtivo, é realizada a checagem final de RCS ou de reflexão às ondas de radar. Um painel mal colocado pode dobrar a reflexão do F-117 no radar e, assim, todo o painel deve ser fixado corretamente. Caças furtivos geralmente voam sozinhos e à noite. A única necessidade de apoio é durante as missões de longo alcance, quando um avião cisterna pode ser útil. O F-117 foi o primeiro avião a ir e realmente lançar munição. Nós chegamos dentro de segundos, quando foi declarada a guerra. Bagdá estava toda iluminada.
Eles obviamente não sabiam os que estavam chegando. Eles não estavam nos esperando. A primeira série de bombas que jogamos para destruir a rede de comunicações chegou com uma surpresa quase total. Daí em diante, incursões pela área de Bagdá e em alguns aeroportos maiores sempre encontravam um fogo antiaéreo razoavelmente intenso. Normalmente, a aeronave chegaria até o alvo sem ser observada, jogaria suas bombas e então levaria tiros na volta. Como nós podemos chegar sem sermos observados, eu creio que isso nos ajudou a evitar a maioria do fogo antiaéreo e ajudou muito pelo fato de não termos recebido um único tiro. O F-117 atacou e destruiu alvos estratégicos. O F-117 representou aproximadamente 3% do número total de aeronaves usadas dentro do campo de operações e, no entanto, nós fomos responsáveis pela destruição de 40 ou 45% dos alvos estratégicos que foram atingidos durante a guerra. Mas até eu mesmo estava surpreso de como nos saímos bem em combate. Nós voamos mais de 2.000 missões contra alguns dos mais bem defendidos alvos do Iraque e o avião se saiu sempre muito bem. Não apenas porque éramos capazes de lançar a munição diretamente no alvo, onde queríamos, mas também pelo fato do avião voltar sem um arranhão. A tecnologia funcionou. A precisão dos sistemas funcionou e os pilotos souberam realmente atingir alguns alvos realmente difíceis com espantosa pontaria. O furtivo é uma tecnologia que fará uma época. Ao lado da pólvora, da metralhadora e do avião em si, o furtivo é um conceito que genuinamente mudou a face da guerra. Antes do advento do caça invisível, uma grande parte da atenção de um piloto estava na sobrevivência. Num avião furtivo, o piloto pode se concentrar com muito mais eficiência no seu trabalho e jogar sua munição com uma precisão jamais alcançada antes.
A tecnologia do furtivo provou, por si própria, ser uma multiplicadora de forças. Ela permite você chegar mais próximo do seu alvo ou até ao alvo, sem ser observado. Basicamente, num combate ar-ar ou num combate ar-solo, o piloto que chega mais perto, que consegue fazê-lo no primeiro tiro, é normalmente o piloto que ganha. A tecnologia do furtivo mudou a forma de lutar para futuras guerras. Por tornar aeronaves invisíveis ao radar, ela devolve a vantagem ao atacante. Ele pode escolher exatamente onde e quando deseja atacar. Aeronaves invisíveis são os aviões de guerra do século XXI.